calcular o seu preço do serviço de gestor de telecom com base na produtividade. Isso aqui é uma visão mais se você presta serviço ou você é um colaborador que vai negociar isso com o teu gestor. Você pode ter essa opção, tá? Em vez de a empresa contratar, você pode negociar com ela para ter uma participação daquela economia. A ideia é que você calcule pelo menos esse tempo da seguinte maneira. Primeiro, lógico, né? Toda empresa quer lucro, mas veja o valor da hora homem. Qual é o valor que você quer receber de salário, de receita mensal? Eu quero receber R$1.000. Você tem 220 horas para trabalhar, por exemplo. Ou, não, eu vou trabalhar meio período. Eu só vou trabalhar, por exemplo, 100 horas. Só vou trabalhar pela manhã. E eu quero receber X reais. Faz essa divisão para você saber o custo da hora. Feito isso, aí você vai buscar as informações de as atividades de suporte daquela empresa, daquela organização, daquela estrutura. É quanto? Quanto é que se gasta? Se você for visitar um cliente novo, ninguém vai ter essa informação exata. Pelo menos todos os que eu visitei, todo mundo que eu converso, não se tem, na maioria dos casos, lógico, não é unânime, mas não tem esse histórico. Quantas demandas foram tratadas, o que é que foi, o que é que era. No máximo ele vai te dizer, eu estou com uma reclamação assim, eu estou com um problema assado. E aí você, lógico, vai auxiliar aquilo para resolver. Mas é ter uma ideia, uma projeção. Daqui a pouco, quando eu tiver com uma grande quantidade de clientes, ou uma ferramenta que tem essa informação, vamos dizer assim, com mais dados, eu vou conseguir te dar essa informação. Hoje, eu só consigo enxergar das demandas que eu faço. E aí, lógico, já existe uma projeção, uma ideia mensalmente do que aquele cliente tem de demanda. E além de suporte, você tem que ter a mesma visão na gestão de faturas, que são as duas atividades administrativas. Lembrando que suporte também tem a parte de economia. Mas economia, se você vai negociar um preço, eu te aconselho a fazer como eu faço no curso RCTM. Você cobra um valor X para fazer aquela atividade e outro valor Y para fazer a gestão de serviços de telecom. Vai ficar mais fácil para você calcular isso. Feito isso, ou seja, projetando os custos de suporte, custos de gestão, que são atividades administrativas, vamos dizer assim, junto com a economia, você vai conseguir ter uma noção. Lógico, se você vai botar a economia dentro desse valor hora ou fora, é uma negociação que você vai fazer. Tem algumas coisas que eu aconselho para os meus alunos, mas o mercado está aí para a gente descobrir novas formas que vão funcionar, outras que não vão funcionar. Mas, assim, você consegue ter uma noção do seu preço, do seu valor de serviço e do quanto você pode cobrar para a demanda daquele cliente. Existem empresas que eu já vi que cobram um valor X que não é condizente com a atividade que é feita. E, em alguns casos, também ela não diminui o custo. Por exemplo, o custo de serviço de gestão. Para alguns clientes que eu tenho, que é exatamente esse preço aqui, normalmente é abaixo do que eu realmente faço. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem que colocar um valor otimizado para o cliente se sentir à vontade. Ou, como é que eu faço aqui? Eu diminuo o tempo vamos assim, das demandas, porque aí o meu preço vai ser mais barato. Ou seja, se eu consigo ter um tempo menor naquela atividade, eu vou conseguir, com certeza, ter um preço mais competitivo. É diferente de um serviço que não tem variável de tempo. Exemplo, serviço de telefonia, serviço de banda larga. Banda larga te cobra pelo tempo que você passa conectado? Não, ele te cobra porque você está conectado. Telefonia, pode te cobrar por tempo que você está fazendo a ligação? Sim. Ou pela quantidade de dados que você trafegou? Sim. Mas, se aqui o que você vai usar é calculado de forma menor, mais otimizada, ou seja, é mais rápido você fazer essas ações com quem tem conhecimento do que com quem não tem. Ou com quem não tem a prática, por exemplo. Ou uma capacitação específica. Se for um aluno meu, com certeza eu vou dizer, faça com ele. Se for uma pessoa que não tem o conhecimento, não tem a capacitação, por exemplo, da área, ela vai normalmente demorar mais tempo para resolver um problema ou para ter alguma demanda finalizada. A ideia é você mostrar isso, que você consegue fazer isso com capacitações, cursos, qualificação, tempo de serviço, por exemplo, que isso vai te ajudar. E aí você coloca um preço X.
qual é o valor da sua hora, quanto você quer receber. E lógico, se você for pensar nisso aqui como um colaborador, como um funcionário, lembre-se que a empresa paga praticamente o dobro para você. O valor da sua hora não é só o seu salário, tá? É meio que praticamente o dobro. E se você for um prestador de serviço, também coloque como sendo um dobro. Por quê? Tem um valor. Se você for fazer atividade ou se é um terceiro, uma pessoa que você contratou para fazer, tem os custos envolvidos do local, energia, equipamentos, o tempo. Além disso, tem as outras variáveis. E aí você compõe um valor mais interessante. E eu estou passando isso porque eu acho que algumas pessoas podem precisar dessa informação visando oferecer esse tipo de serviço como gestor de telecom. E a ideia aqui é você saber e ver como calcular esse tipo de demanda, tá bom? Então, preço de serviço você pode calcular dessa forma.